Ela era minha filha e me tratou como um peso morto. Meu nome é Lourdes, tenho 66 anos. E até pouco tempo atrás, eu achava que tinha criado uma filha de ouro. Inteligente, decidida, responsável. Carla sempre foi a mais séria, a que cuidava dos boletos, das contas, dos papéis do pai. Depois que meu marido morreu, ela disse: "Mãe, vamos colocar tudo no meu nome. Se acontecer alguma coisa com a senhora, vai ser mais fácil para mim resolver tudo." Eu aceitei, confiando, como só uma mãe confia, de olhos fechados. A casa, o carro, a poupança da aposentadoria, tudo foi passado pro nome dela, com procuração, com firma reconhecida. "É só para proteger a senhora, mãe." Só que poucos meses depois, ela começou a mudar. Primeiro vieram as desculpas. "Não dá para pagar sua conta de luz agora. A senhora tá gastando muito no cartão do mercado. Vamos dar um tempo de ficar vindo aqui em casa, tá apertado." Depois, os olhares. Olhares que diziam: "Você já deu o que tinha que dar." Até que um dia, do nada, ela me disse que eu precisava espairecer. Me levou para a casa da sogra dela no interior. Me deixou num quartinho nos fundos, uma cama velha, um ventilador quebrado e uma sacola com roupas. E foi embora. Eu ligava, mandava mensagem, pedia para voltar. Ela me respondia com: "Calma, mãe, você tá sendo dramática. É só por um tempo." Mas aquele tempo virou semanas, sem visitas, sem dinheiro, sem dignidade. E foi ali, naquela cama de molas quebradas, que eu entendi. Minha filha me usou. Se você já confiou demais e foi tratada como um fardo por alguém que carregava seu sobrenome, fique comigo até o fim dessa história. Se inscreve no canal, porque aqui, quem sofreu em silêncio, finalmente fala. E eu vou falar, até ela ouvir, da cela. Me tratou como peso, mas eu comecei a gravar tudo. Nos primeiros dias, eu ainda acreditava que era só um mal-entendido, que minha filha ia me buscar, que tudo aquilo era temporário. Mas depois da segunda semana, quando ela apareceu com pressa, entrou no quarto e disse: "Evita sair da frente da casa. É chato para os vizinhos verem a senhora sempre na calçada." Eu entendi. Eu era o incômodo. Eu era a vergonha. Ela tinha me trancado ali para viver a vida dela, com o meu dinheiro, com a minha casa, com o que eu passei a vida construindo. Naquela noite, não chorei. Peguei meu celular, olhei para ele como quem olha uma arma e comecei a gravar. Não ia mais implorar, ia me preparar. A sogra dela, que me hospedava, vivia dizendo que não podia se meter, mas comentava coisas como: "A Carla comprou um carro novo, né? Aquele vestido da festa de formatura foi caríssimo. Ela tá pensando em abrir uma loja agora." Tudo com meu nome nas contas. Tudo com minha assinatura no papel. Comecei a anotar. Dia, hora, valor aproximado. Gravava conversas. Guardava notas que encontrava na cozinha. E escondi tudo num caderno de capa dura que coloquei debaixo do forro do colchão. Ninguém mais me via, mas eu via tudo. Um dia, sem avisar, Carla chegou. Estava nervosa. Falou alto, disse que eu estava ficando delirante, que estava espalhando mentiras para os parentes. Quis pegar meu celular. Me xingou. Disse que eu estava ficando igual ao pai dela no fim da vida. Paranoica. Eu gravei tudo. A humilhação, o tom de voz, o jeito como ela dizia: "Você não tem mais nada, entendeu?" E foi ali, naquele momento, que eu descobri o que ela não sabia. Eu ainda tinha a verdade. E a verdade, quando tem provas, vira justiça. Fui até o fim do mundo com meu caderno escondido. Naquela noite, quando Carla foi embora, eu sentei na beira da cama com meu caderno nas mãos. Pensei: é isso. Ou eu enlouqueço de vez, ou me levanto com tudo que me resta. Eu ainda tinha minhas pernas, minha memória e meu passado. E foi no passado que encontrei uma chance de sair viva. Lembrei de um vizinho da minha juventude, o seu Norberto, contador aposentado. Ele morava a 2 cidades dali. Era viúvo,
e sempre me disse: Dona Lourdes, qualquer coisa que precisar, é só me chamar. Peguei meu chinelo, o cartão do ônibus que a sogra da Carla deixava jogado na gaveta e com o celular escondido na cintura, saí bem cedo, como quem ia dar uma volta. Só que dessa vez, eu não ia voltar. 2 horas e 3 baldeações depois, cheguei na rua dele. Toquei a campainha. Ele demorou para reconhecer. Mas quando me viu, disse: O que aconteceu com a senhora? Sentei no sofá dele e mostrei o caderno, as gravações, as fotos das notas, os prints das mensagens, os dados das contas. Ele ficou mudo. Depois falou: Dona Lourdes, isso aqui é crime e tem prova de sobra. Eu senti meu peito inflar, não de alegria, mas de justiça chegando. Norberto entrou em contato com uma amiga promotora aposentada que trabalhava como consultora voluntária do Ministério Público. Marcamos uma conversa. Na semana seguinte, ela me ouviu por 2 horas. Gravou tudo. Disse que aquilo não era só abuso familiar, era estelionato, apropriação indébita e falsidade ideológica. Pela primeira vez, alguém me ouviu como gente, como cidadã, como mulher. Montamos uma pasta com tudo: relatórios, áudios, transações, e demos entrada na denúncia. A promotora olhou para mim antes de sair da sala e disse: Agora começa, mas a senhora precisa aguentar, porque o que vem vai doer nela. Eu sorri de canto, porque finalmente não era só eu que ia doer. A farsa dela foi desfeita, e a máscara caiu na frente de todos. Carla sempre foi boa de conversa. Sabia falar com voz doce, sabia fazer cara de filha dedicada, sabia inventar as palavras certas para os tios, para os primos, para a igreja. Ela dizia: A mamãe tá meio confusa, mas eu cuido de tudo. A gente tá reorganizando as finanças dela. Ela tá com uns esquecimentos, sabe? É da idade. E todos acreditavam. Afinal, era ela quem falava. E eu estava escondida, isolada, apagada. Mas até a melhor atriz tropeça no próprio roteiro. Depois que a promotora deu entrada na denúncia, algumas notificações começaram a chegar. Cartório, banco, Receita Federal, tudo em nome da Carla. Ela não entendia nada. Achava que era erro, mas era só o começo. A promotora agiu com precisão. Mandou cópias da denúncia para a Defensoria Pública. Avisou os irmãos de Carla, meus outros 2 filhos, e entrou em contato direto com a assistente social da prefeitura, que já havia recebido denúncias anônimas sobre abuso contra idosos naquela casa. A verdade começou a vazar, primeiro em gotas, depois em enxurrada. Um dos meus filhos, o mais novo, veio atrás de mim. Descobriu que eu estava com Norberto. Chegou abalado, chorando. Disse que não sabia, que acreditava na Carla. Mostrei tudo. Não falei com raiva. Falei com documentos. Ele ficou em silêncio. E foi nesse silêncio que o mundo da Carla começou a ruir. No fim do mês, Carla organizou um almoço em família. Aniversário de um sobrinho. Ela foi com um vestido novo, salto, maquiagem. Fez questão de postar stories dizendo: Cuidando da minha rainha como sempre. Mas dessa vez, eu também estava lá, com minha cara limpa, com meu caderno nas mãos, com meus 2 filhos ao lado e com a promotora sentada numa mesa ao fundo, como convidada, da família. Carla empalideceu. Tentei abraçá-la. Ela se afastou. Eu me aproximei e disse: Hoje, quem vai falar sou eu. E falei, na frente de todos. Contei como fui enganada. Apresentei as provas. E encerrei dizendo: Vocês podem continuar chamando ela de filha, mas eu chamo de golpista. O salão ficou em silêncio. E a máscara dela caiu ali mesmo, no chão, com estilhaços que nunca mais colaram. A armadilha foi montada. E ela caiu sozinha. Depois daquele almoço, a Carla sumiu por uns dias. Desligou o celular, bloqueou familiares, parou de ir ao trabalho, mas não adiantava mais. O que precisava ser dito, foi dito. O que precisava ser mostrado, foi entregue.
E agora, a justiça tinha nome, número de processo e provas de sobra. A promotora me ligou dizendo: Lourdes, temos tudo: movimentações financeiras, transferência de bens, falsidade documental, uso indevido da sua assinatura enquanto medicada. Mas era preciso mais. Era preciso a materialidade. Um flagrante. Um ponto final. Foi aí que ela sugeriu: você vai ligar para ela. Vai dizer que precisa da ajuda dela para resolver uma última pendência bancária. E vai deixar que ela ofereça o jeitinho de sempre, gravado. O plano era simples, mas tinha que ser frio. Preciso. Mortal. Usei um chip novo, de um celular emprestado. Falei com voz cansada, hesitante. Filha, me ajuda com um documento que chegou aqui. Eu não sei como resolver. A moça do banco disse que só com assinatura presencial. Carla caiu como sempre caía. Sorridente. Segura. Mãe, manda pra mim. Eu assino e resolvo. Pode deixar. Marcamos de nos encontrar num shopping da cidade vizinha. Eu iria com um envelope em mãos. Ela achava que era coisa de banco. Mas quem estava com microfones escondidos eram os agentes do MP. Quem estava observando à distância era a promotora. Quem iria filmar e atestar o flagrante era a Polícia Civil. Eu não tremia. Eu respirava como quem esperou a vida inteira por aquele dia. Quando Carla chegou, fingiu alegria. Olha só quem resolveu sair da toca. Eu sorri, sem mostrar os dentes. Entreguei o envelope e deixei que ela falasse. Relaxa, mãe. Assina aqui que eu transfiro rapidinho. Aliás, se quiser, a gente coloca esse papel direto no nome da loja. Agiliza tudo. Pronto. Ela assinou e confirmou tudo. 2 minutos depois, 2 agentes se aproximaram. Ela ainda ria quando escutou. Carla da Silva Martins. A senhora está sendo conduzida por suspeita de estelionato e falsidade ideológica. Ela congelou. Me olhou. Pela primeira vez, com medo. Mãe, o que é isso? É só justiça, filha. A que você achou que eu nunca ia ter. Algemada diante de todos. O fim do teatro. O que eu vi naquele dia não foi minha filha. Foi o retrato de tudo que ela escondeu por anos. Orgulho, frieza, ganância. E agora, pavor. Carla, a que falava bonito, a que me chamava de meu amorzinho quando queria mais dinheiro, estava ali, no meio da praça de alimentação, de mãos para trás, sendo algemada. Os olhares foram inevitáveis. Clientes assistiam em silêncio. Uma criança perguntou à mãe: ela é bandida? A agente apenas leu seus direitos. E Carla começou a balbuciar. Isso é um mal-entendido. Minha mãe tá confusa. Eu só queria ajudar. Era tarde demais. A promotora já tinha em mãos os áudios, os comprovantes, os contratos falsificados. E agora, o flagrante. Ela foi levada sem resistência, mas com lágrimas. Muita lágrima. E eu? Eu não chorei. Porque o choro já tinha secado no quarto dos fundos, naquele colchão torto onde ela me escondeu por semanas. No dia seguinte, os jornais noticiaram: filha é presa após denúncia da própria mãe por estelionato e abuso financeiro. As redes sociais se dividiram. Alguns me chamaram de cruel, outros me chamaram de corajosa. Mas só eu sabia o que foi dormir com fome enquanto minha filha trocava de carro. Só eu sabia o gosto de implorar por respeito e receber silêncio. O processo seguiu. A defesa tentou alegar desequilíbrio emocional. Tentaram dizer que Carla agia pressionada pela família, mas a juíza foi clara. Houve má-fé, houve dolo e houve abuso de confiança contra uma idosa lúcida. O teatro acabou e o palco foi desmontado peça por peça. Carla saiu da audiência com tornozeleira eletrônica, proibida de sair da cidade, proibida de se aproximar de mim. Agora era ela quem estava trancada. E eu, finalmente livre, recuperei o que era meu e cortei o que me fazia mal. A justiça é lenta, mas quando chega, tem gosto de coisa limpa. Foram meses de audiências,
documentos, depoimentos. Mas no fim, cada assinatura falsa foi anulada. A casa voltou para o meu nome. As contas foram reabertas. E cada centavo da minha aposentadoria foi devolvido com correção judicial. Eu entrei no cartório com a coluna ereta. E saí com o título da casa nas mãos, com meu nome impresso, sem sobrenome compartilhado. Me perguntaram se eu queria tentar um acordo, se eu toparia perdoar parte da dívida dela, ou ao menos visitá-la para resolver entre mãe e filha. Eu disse não, e foi um dos nãos mais libertadores da minha vida, porque o que Carla me tirou não foi só a casa, foi a fé na maternidade, na palavra, no sangue. Mas o que ela não sabia é que a alma de uma mulher que já foi traída não aceita mais meia-verdade. Comecei a reformar a casa, pintei as paredes, plantei um pé de manjericão na entrada, troquei os quadros da sala e mandei fazer uma nova placa no portão com uma frase bordada em ferro. Aqui só entra quem me vê como ser humano. Meus outros filhos voltaram a se aproximar, com cautela, com culpa, com amor. O amor que ficou em silêncio por medo da Carla. Recebi carta dela. Disse que estava em tratamento, que queria reconstruir os laços, que ainda me amava. Eu não respondi, porque às vezes o maior amor é proteger-se de quem te quebrou. Vingança não é raiva, é reparação. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais só uma idosa. Vejo uma mulher inteira, ferida sim, mas de pé, com o nome limpo e a alma em paz. Porque a vingança não me destruiu, ela me reconstruiu. Passei anos achando que ser mãe era se anular, abrir mão, confiar até no escuro. Mas aprendi da forma mais dura. Quando o amor é cego, ele pode te levar direto para um quarto nos fundos, sem janela, sem voz. Hoje, minha casa tem luz, tem cheiro de café novo, tem som de rádio tocando o modão antigo, e tem silêncio, não o da humilhação, mas o da paz. A Carla cumpre pena em liberdade monitorada. Vai responder por anos, não me procura mais. E eu também não espero que procure, porque minha vingança não foi vê-la presa. Foi vê-la cair com as próprias mentiras e sobreviver ao que ela achou que me mataria. Voltei a frequentar a feira. Cozinho para mim mesma. Sento na varanda ao entardecer. E às vezes, quando o sol se põe, eu penso: ela tentou apagar a minha história, mas foi ela quem virou o rodapé de processo. E eu virei minha própria justiça. De tudo que me tiraram, o que eu mais me orgulho de ter recuperado foi o direito de existir com dignidade. Porque ser mulher nesse mundo já é um desafio. Ser mãe, então, é uma batalha constante entre amor e limites. E eu aprendi que quando o amor ultrapassa a linha da humilhação, a melhor resposta é o silêncio armado de provas e a coragem de dizer: você me perdeu,